Olá a todos, essa é mais uma aula integrante do curso de Introdução à Teoria Eletromagnética e na aula de hoje falaremos sobre magnetostática. Vamos nessa? Nas aulas anteriores, nós estudamos o conceito e os fundamentos de eletrostática. Foi o tópico inicial do nosso curso de Introdução à Teoria Eletromagnética. No estudo de eletrostática, nós estudamos que, quando temos uma carga elétrica inserida num campo elétrico, ela estará, portanto, sujeito à ação de uma força. Essa força, por sua vez, ela será proporcional ao valor, à magnitude dessa carga elétrica, vezes o campo na qual ela está inserido. Portanto, caso eu tenha um campo elétrico com o qual ele, em suas equações, ele tem dependência do local e do tempo, em regime eletrostático, o tempo não importará, uma vez que o regime eletrostático ele é invariante com o tempo. Portanto, a relação passa a ser única e exclusivamente dependente do espaço. Portanto, estudamos cargas elétricas paradas. Não há qualquer movimento de cargas elétricas em eletrostática, motivo pelo qual esse tópico recebe este nome. Na lição de hoje, apesar de termos o termo magnetostática, nós trabalharemos com cargas elétricas em movimento. Nós veremos que esse tópico ele trabalha justamente com cargas em movimento, uma vez que haverá um novo fenômeno associado a este movimento. Portanto, tendo uma simulação também na qual eu tenho uma variação de potencial e tenho um condutor, dessa vez, caso eu tenha uma corrente circulando, tanto eu terei uma velocidade, ou seja, eu teria um movimento de cargas elétricas ali considerado. É sabido, essa descoberta foi feita pelo cientista Ørsted, que cargas elétricas e correntes elétricas circulando em condutores produzem campos magnéticos circulares ao redor do condutor na qual a corrente é circulante. Tá? O termo magnetostática, portanto, ele diz respeito a campos magnéticos estáticos. Nós veremos que a força da qual essa corrente circulante, ela terá também uma força atrelada, e essa força ela será também proporcional à carga elétrica ali envolvida, produto vetorial, velocidade e o campo magnético. Tá? Portanto, o termo magnetostático ele diz respeito a campos magnéticos estáticos. Campos magnéticos, portanto, que são invariantes com o tempo. Ok? Podemos estabelecer, assim, uma relação de dualidade entre eletrostática e magnetostática. Ok? Algumas premissas elas são importantes nesse início, nessa introdução da presente aula, uma vez que concentrações, ou na realidade densidades de carga elétrica, elas são invariantes com o tempo. Tá? Portanto, apesar de eu ter correntes elétricas e, portanto, cargas em movimento, a minha concentração, seja ela linear, espacial ou volumétrica de cargas, ela quando eu tomo uma derivada com relação ao tempo, ela é igual a zero, uma vez que a minha concentração, a minha densidade de cargas na realidade, ela é constante, tá bem? O campo também, ele vai ser negligenciado nesse momento, uma vez que eu tenho um condutor e, portanto, a queda de tensão em um condutor, o meu campo, ele é nulo, tá? Mais uma vez, qualquer tipo de relação ela será invariante com o tempo, tá bom? Essas são premissas que nós levaremos ao longo da nossa aula, que são importantes no estudo da magnetostática, ok? Bem, nós temos apresentado no nosso vídeo as equações de Maxwell, tá? Para o estudo da magnetostática, portanto, nós precisamos fazer alguns ajustes nas equações de Maxwell, uma vez que nós temos alguns termos que são negligenciados, termos que são desprezíveis na presente aula. Portanto, conforme dito, nós temos que o campo elétrico, dado pela letra E, ele é nulo. Portanto,
essa equação ela pode ser desprezada na presente aula, tá bem? A equação de baixo também, uma vez que o vetor deslocamento e o vetor campo elétrico eles têm uma relação muito próxima, variando apenas pela constante da permissividade elétrica do meio, ela também pode ser negligenciada, uma vez que D será igual a zero, tá bem? E na última equação, que aparece no nosso vídeo, um dos termos pode ser cancelado. Tá? Portanto, das equações que nós temos aqui apresentado, nós teremos duas equações com as quais nós trabalharemos nesse estudo de magnetostática. Tá? A equação de cima ela é conhecida como lei de Gauss para a magnetostática. Tá? A equação de baixo ela é conhecida como lei de Ampère. Ok? Vamos lá. A equação da continuidade. Em magnetostática, as cargas elas são livres para se moverem, tá? Mas de modo que os campos magnéticos criados, eles são invariantes no tempo, conforme conversamos anteriormente, tá? Correspondendo assim também a uma distribuição de cargas também invariante no tempo, tá bem? Agora, considerando uma carga total Q dentro de um volume V, tá? Representado aí nesse cubo, por exemplo, que é uma geometria simples, tá? Considerando, portanto, que nós temos um volume de carga, uma carga total Q dentro desse volume, tá? A carga saindo do volume do meu elemento diferencial de área D, aqui nós vemos também o vetor normal, com a superfície considerada pela qual as cargas elétricas sairão, nós temos que, da definição de densidade de carga, caso eu tenha uma densidade de cargas superficial e eu integre essa densidade de corrente na minha área, eu terei, portanto, a corrente ali circulante, tá bem? Por outro lado, da definição elementar de corrente elétrica, nós temos que corrente elétrica nada mais é do que uma variação de carga elétrica no tempo, tá? Uma vez que esses termos eles são iguais, por definição, eu posso colocá-los numa igualdade. Nós podemos ver aqui que nós temos um sinal negativo. Esse valor negativo, ele é colocado ali por uma vez que as cargas estão saindo. Portanto, a minha carga total inicial, uma vez que ela está deixando o meu volume V, ela vai decair. Por isso, o motivo pelo qual eu coloco esse sinal negativo. Ok? Bem, eu tenho, portanto, da minha definição de carga elétrica, que é derivada sobre o tempo, e aí eu tenho nada mais do que a definição de densidade de carga, e eu peguei uma densidade de carga volumétrica e integrei ela no meu volume, tá bom? Eu vou obter, portanto, essa integral aqui, ela é igual à minha carga Q total, tá bem? E ao lado direito da minha equação tem a definição de corrente elétrica, nada mais, com o valor negativo, uma vez que as cargas estão deixando o meu volume V considerado. Ok? Bem, aqui nós faremos uso de um teorema chamado teorema da divergência. O teorema da divergência ele nos diz que o fluxo de um vetor através de uma superfície fechada, ok? A superfície fechada, uma vez que eu estou usando uma integral fechada ali, portanto, o fluxo de um vetor através dessa, ele é igual à integral de volume do divergente do vetor da região dentro da minha superfície. Parece um pouco confuso, mas nós vamos fazer aqui uma transcrição e fazer uso do teorema da divergência. Nós veremos que isso nos auxiliará muito, porque nós transformaremos a nossa integral de área, que contém o nosso termo de densidade de corrente, em uma integral de volume, tá bem? Portanto, eu mantive o meu lado esquerdo da minha igualdade e utilizei para o meu lado direito o teorema da divergência. Tá bem? Portanto, nós podemos ver que nós temos duas integrais de volume. Isso vai nos ser útil, porque esse é o termo já apresentado. Nós podemos unir, tá? Considerando que os nossos limites de integração são iguais, nós podemos unir as integrais, tá bem? E, portanto, caso eu derive ambos os lados com relação ao volume, eu terei a equação abaixo apresentada, tá bem?
Bem, essa equação, eu carreguei ela para esse slide, e por sua vez, nós assumimos que a variação do meu ρ, que é a minha densidade de cargas, variando no tempo, ela é numericamente igual a zero. Foi uma das premissas que nós conversamos lá nos slides iniciais. Portanto, essa equação ela é simplificada. Uma equação que, na verdade, trata do divergente da minha densidade de corrente. Tá bem? Ele é igual a zero. Bem, nós podemos ver nessa equação da continuidade que a conservação de cargas, tá? No estudo de magnetostática, tá bem? Nós vemos também que não existem cargas magnéticas, tá? Então não existem monopolos, tá bem, magnéticos, tá bem? Isso é uma das áreas de estudo e até o presente momento ninguém conseguiu provar o contrário. Caso alguém consiga, possivelmente teremos um ganhador de um prêmio Nobel aí, ok? Portanto, essa equação destacada no vídeo, ela é conhecida também como equação da continuidade, tá bem? Uma definição e também mais uma importância, uma vez que nós, estudantes de engenharia, de física, nós fazemos uso enfim, dos valores de corrente elétrica, isso é algo bem comum para nós. Nós sabemos que a corrente elétrica ela é dada em amperes, tá? E nós sabemos que uma das definições básicas de corrente elétrica é a derivada de carga elétrica no tempo. Essa é um dos conceitos, mas há um conceito também de corrente elétrica que traz respeito e que diz respeito da força provocada por correntes circulando em condutores. E por sua vez, isso faz muito é muito bem-vindo no nosso estudo, uma vez que nós estamos tratando de magnetostática, campos magnéticos e também que envolve, por sua vez, força, tá bem? Portanto, além da definição inicial da derivada de carga elétrica no tempo, uma das definições também de corrente elétrica é toda vez que eu tenho fios, conforme nós vimos no slide inicial, eu tenho fios nos quais a circulação de correntes, eu tenho um campo magnético circulante, ou seja, um campo magnético gerado ao redor deste condutor. Esse campo, por sua vez, vai ter uma força. Tá? Portanto, caso eu não saiba a corrente circulante em um dado condutor, sendo esses condutores espaçados de 1 metro e sabendo que ambas as correntes elas estão subindo, ou seja, ambas as correntes estão no mesmo sentido, correntes essas invariantes no tempo, tá? Portanto, estamos aqui falando de correntes contínuas, sendo essas correntes espaçadas de 1 metro, e caso eu consiga medir a força de atração entre esses condutores, sendo essa força de magnitude igual a 2 vezes 10 a menos 7 newton, eu consigo, por sua vez, associar e determinar que a corrente circulante em cada um dos condutores ela é igual a 1 ampere. Tá? Essa é uma das definições de corrente elétrica que está aí no vídeo e, por sua vez, ela traz um dos conceitos de magnetostática atrelados a ela. Ok? Bem, falando de força, nós vamos aqui chegar a uma conclusão que não é muito intuitiva, não é algo muito fácil de nós aceitarmos e, portanto, nós faremos uso da matemática para poder chegar à conclusão. Nós temos forças magnéticas, isso é perfeitamente aceitável, isso é numericamente também provado, mas forças magnéticas nós constataremos aqui através da matemática que elas não realizam trabalho. Tá? Vamos lá. Bem, da definição de trabalho, eu tenho que o trabalho ele é a integral de uma curva vezes o vetor e integrado num elemento de linha, tá bem? Portanto, C diz respeito à minha curva e dr ao meu elemento de linha. Realizando a integral desse elemento em toda a minha curva, em um vetor, eu terei
o meu trabalho. dr, por sua vez, ele é igual ao vetor velocidade vezes dt, perfeito? É uma força magnética, ela, conforme foi expressa e mostrado no primeiro slide, ela é igual ao valor da carga elétrica vezes o produto vetorial do meu vetor velocidade com o meu vetor campo magnético. Okay? Portanto, rearranjando os termos das duas equações intermediárias na equação número 1 do nosso presente slide, nós temos que o trabalho ele é dado por essa relação, na qual eu tenho minha força magnética e o meu vetor dr. Ok? Bem, carregando a equação do último slide, eu posso verificar através do conceito de geometria analítica que o meu vetor, o meu produto vetorial do meu vetor velocidade com o meu vetor campo magnético vai me dar um vetor perpendicular, ou seja, um vetor perpendicular aos vetores aqui expressos, tá bem? Portanto, o meu vetor de força magnética ele vai ser perpendicular ao meu vetor de velocidade, conforme nós vemos na imagem ilustrada no nosso vídeo. Bem, aqui nós temos, portanto, o vetor força magnética, produto interno com o meu vetor velocidade. Nós podemos ver aqui que o meu vetor velocidade ele é, por sua vez, também perpendicular, né, obviamente, ao meu vetor força magnética. E, por sua vez, o produto interno de dois vetores perpendiculares ele é, na realidade, numericamente igual a zero. Tá? Portanto, essa é a definição que nos traz que a força magnética não realiza trabalho efetivamente. Ok? Bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelos alunos que têm assistido, pelas pessoas que têm prestigiado o trabalho. Quero dizer que continue acompanhando, agradeço e dúvidas ou sugestões eu me coloco à disposição. Ok? Agradeço a todos e desejo bons estudos. Até logo, pessoal!